E se eu te dissesse que pelúcias anunciadas por 30 mil euros podem ter feito a polícia investigar um possível esquema de tráfico infantil? Nos últimos dias essa história tomou conta na internet. Prints com descrições assustadoras, valores completamente fora da realidade e uma teoria que rapidamente viralizou. Brinquedos estariam sendo usados como códigos para vender crianças dentro de um dos maiores sites de produtos usados da Europa. Mas até onde isso é verdade? Depois de reunir tudo que já foi descoberto, desde a investigação da polícia francesa até o posicionamento oficial da plataforma, passando por análises independentes e por detalhes que quase ninguém comentou, dá para separar o que realmente preocupa do que pode ter sido amplificado pelas redes sociais. Vamos conferir o caso da plataforma Vinted no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. A Vinted é uma plataforma europeia de compra e venda de itens usados, popular em toda a Europa para negociar roupas, calçados e objetos de segunda mão. Desde o início de junho, usuários começaram a perceber algo estranho. Anúncios de pelúcias, brinquedos e figurinhas sendo vendidos por valores absurdos, na casa dos milhares de euros, com descrições que não pareciam descrever um brinquedo. Um dos exemplos mais chocantes que circulou apresentava a seguinte descrição: pequena, loira, olhos azuis, obediente, com o preço de 1.000 euros. Outro anúncio mostrava uma figura do Harry Potter por 30 mil euros, com detalhes de altura e idade. Na descrição estava 1,10 m, não grita, 6 anos. Outros traziam descrições e valores que não fazem sentido para um brinquedo usado. Também circularam prints de vários desses anúncios com descrições bem nojentas, que não tinha como alguém olhar aquilo e achar que se tratava de um brinquedo. A interpretação que se espalhou rapidamente, principalmente no TikTok, foi que os preços altos representariam o valor de uma criança real e as descrições seriam as características físicas dela. Na teoria, seria um sistema de códigos usado por redes de tráfego para poder se comunicar ali dentro de uma plataforma de uma maneira que ninguém suspeitaria. Bom, se fosse para ninguém suspeitar, eu acho que eles falharam miseravelmente. O caso não ficou só na internet. O Ministério Público de Nanterre, nos arredores de Paris, confirmou a abertura de uma investigação preliminar conduzida pelo Gabinete para os Menores, unidade especializada em crimes contra crianças. A alta comissária ali para a infância da França denunciou pessoalmente contas suspeitas e acionou a Feiros, um centro ali nacional francês para conteúdos ilegais de internet. O caso ganhou ainda mais peso por acontecer no contexto do desaparecimento de Lihanna, uma menina de 11 anos desaparecida na França desde o final de maio, que sensibilizou ainda mais a opinião pública e as autoridades para qualquer sinal de exploração infantil. As autoridades suspeitam que as publicações possam funcionar como um sistema cifrado de comunicação entre criminosos com interesse na exploração de menores, mas até o momento a investigação não confirmou a existência de uma rede organizada por trás desses anúncios. A Vinted se pronunciou oficialmente dizendo que investigou os anúncios sinalizados e não encontrou provas que permitam ligá-los a atividades de tráfico infantil. A empresa explicou que a idade indicada nos anúncios se refere à faixa etária recomendada para o brinquedo em questão, como aparece ali na embalagem original, e não se referindo a uma criança real. Sobre os preços absurdos, disse que podem refletir o valor real da coleção, comportamento provocativo ou até táticas de negociação. A plataforma informou que está removendo os anúncios falsos criados para alimentar a narrativa e que está banindo contas envolvidas. Disse também que coopera com as autoridades sempre que necessário. Um dos episódios que mais chamou a atenção durante as investigações envolveu um caso que parecia ser a prova definitiva do tráfico. Jornalistas franceses receberam uma proposta explícita de venda de criança por meio de um anúncio na plataforma. Quando as autoridades rastrearam a conta, descobriram que o autor era um adolescente de 17 anos que admitiu ter criado o anúncio falso como uma armadilha para conseguir atrair ali pedófilos e outros ali pervertidos
permitidos online. O caso mostra a confusão que envolve essa história, né? Tinha gente criando anúncio falso para trollar, gente criando para tentar pegar pedófilo, gente criando para viralizar e tudo isso sendo misturado com anúncios legítimos de brinquedos que simplesmente tinham descrições padrão de embalagem. Uma das análises mais equilibradas aí sobre o caso veio de Natanael, do canal Fábrica de Noobs, que fez uma investigação detalhada separando o que é fato do que é boato. O ponto forte da análise dele foi a distinção entre anúncios que realmente têm descrições anômalas, com termos ali como bem comportado, não morde, idade e peso que claramente descrevem características humanas, e anúncios que são simplesmente confusões idiomáticas ou erros de sistema da plataforma. Nem tudo que parece suspeito é suspeito de verdade, mas nem tudo também é inocente. A questão é, os anúncios que aparecem no site da Vinted, eles são suspeitos não porque eles têm um preço alto ou porque eles têm preços diferentes para itens iguais, mas com cores diferentes. Eles são suspeitos porque eles têm ali termos que são relacionados com abuso infantil e que não podem ser explicados por uma mera confusão idiomática. Natanael ele trouxe um argumento que poucos levantaram. Ele comparou o caso com plataformas que comprovadamente já foram usadas para crimes sexuais e tráfico, aí, como Backpage, Facebook e Instagram. Golpes. Agora a questão é, esse caso tem vários precedentes em que criminosos de fato utilizam comércios legais para oferecer serviços ilegais que não são simplesmente golpe ou assédio, são relacionados a tráfico humano, pornografia infantil ou prostituição infantil. Como assim? Na última década a gente tinha um portal chamado Backpage. Esse portal permitia comércio de itens no geral, incluindo brinquedo sexual, pornografia legal, etc. Mas essa seção acabou sendo utilizada para venda de pornografia infantil ou ainda para serviços de prostituição infantil com vítimas de tráfico humano. Tanto que o Backpage, como está indicado aqui, foi apreendido, recebeu aí essa mensagem justamente dentro da investigação que envolvia crimes sexuais sendo cometidos em uma página de anúncios classificados. E isso derruba o argumento de que seria impossível usar um site de classificados para esse tipo de atividade criminosa, porque já aconteceu antes em plataformas maiores e mais vigiadas. Nós temos inúmeros casos em que criminosos fizeram exatamente o que esse portal de checagem de fatos alemão disse que é improvável. Usaram uma plataforma amplamente rastreável para oferecer serviços que envolvem não simplesmente golpes, mas tráfico humano, venda de pornografia ilegal e prostituição infantil. Então, o precedente, perdão se eu estou sendo prolixo, mas é importante, esse precedente existe e não é improvável que uma rede de criminosos utilize sim anúncios na Vinted para negociação de prostituição infantil ou de pornografia infantil. A conclusão dele foi clara, Parte do conteúdo pode ser obra de trolls, mas existem elementos suspeitos e persistentes que justificam uma investigação policial rigorosa. O melhor a se fazer não é banalizar e nem exagerar, porque os dois extremos prejudicam. Exagerar transforma tudo em histeria e ninguém leva a sério, e banalizar deixa passar o que pode ser real. Essa não é a primeira vez que algo assim acontece, Em 2020, a Wayfair, ela foi alvo de acusações idênticas por vender móveis com nomes próprios de mulheres e preços muito elevados. As investigações descartaram qualquer atividade criminosa. Na Etsy, anúncios estranhos de pizzas a preços exorbitantes geraram teorias que também não se confirmaram, embora os anúncios tenham sido removidos por precaução. O padrão se repete, anúncios estranhos geram suspeita, redes sociais amplificam, autoridades investigam e as conclusões apontam para trollagem, erro ou interpretação equivocada. Isso não significa que tráfico infantil não exista na internet, porque existe e é um problema real e gravíssimo. Significa que esses casos específicos até agora não comprovaram o que as teorias estavam alegando. Bom, o caso da Vinted está num ponto onde a preocupação é legítima, mas as provas são bem escassas, A polícia francesa abriu investigação e está apurando. A plataforma diz que não encontrou nada, os fact-checkers aí apontam para trollagem e má interpretação, e o adolescente de 17 anos mostrou que qualquer pessoa pode criar um anúncio falso e alimentar esse pânico. Então, assim, o
certo é denunciar o que parece suspeito e é importante aí que as autoridades investiguem. Mas também é necessário ter cautela para não transformar a teoria da conspiração em verdade antes de as investigações concluírem o que realmente está acontecendo. Tráfico infantil é um crime real que precisa de investigação séria, né? Não de histeria coletiva baseada em prints de brinquedos. Mas e aí, o que vocês acham? Tem algo real por trás desses anúncios? Ou é, sei lá, mais uma onda de pânico na internet? Deixa aqui a sua opinião sobre isso. Até o próximo vídeo. Tchau.